Ó, pessoal, a gente vai iniciar o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo anual. Primeiro explicando, né, o que é geografia. Para que serve essa geografia? Será que geografia realmente é só uma matéria da escola que serve para eu passar de ano e depois eu nunca mais vou usar? Ou será que eu vou utilizar a geografia? Ou será que eu já uso, né, a geografia para determinadas coisas na minha vida, determinadas funções na minha vida, certo? Então, a geografia, ela faz parte das ciências humanas, certo? Existem, aqui no Brasil, a gente divide em dois tipos de ciências, né? Em quatro tipos de ciências, mas a gente divide em ciências humanas e em ciências da natureza, certo? Ciências humanas vai ser geografia, história, filosofia, sociologia. Ciências da natureza, aí já é a química, a física, a biologia, certo? Então lá no Enem, quando vocês fizerem daqui a 2 anos, as matérias, as provas vão ser divididas em quatro provas. Não vai ser prova de geografia, vai ser prova de ciências humanas, que a geografia vai estar dentro, certo? Então, quando for prova de ciências humanas, aí vai ser geografia, história, filosofia e sociologia. Ciência da natureza, aí química, física, biologia. Aí matemática, o nome já diz, né? Matemática e linguagens e códigos, que aí é educação física, é português, é artes, é inglês, beleza? Então a geografia ela fica dentro das ciências humanas, certo? Mas o que é geografia? Para que serve a geografia, né, pessoal? A geografia ela vai ter dois conceitos, certo? Os dois principais conceitos. Ela tem outros conceitos, mas esses são os mais utilizados. A primeira, ela estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra. Professor, mas o que é um fenômeno? O que é isso? O que significa um fenômeno? Fenômeno físico. Alguém sabe dizer, pessoal, o que é um fenômeno? Alguém pode. Também. O fenômeno é um acontecimento, é isso mesmo. Aí, um acontecimento da natureza é um fenômeno físico. Por exemplo, ontem passou o dia chovendo, né? Não sei se eu moro aqui em Fortaleza, Fortaleza praticamente passou o dia chovendo. Então, a chuva é um fenômeno da natureza, é um fenômeno físico, né? Que é algo que a gente consegue sentir, certo? Um fenômeno biológico é o nascimento de um animal, o nascimento de um ser humano, certo? Isso é um fenômeno biológico. E um fenômeno humano é, por exemplo, uma eleição, é algo que o ser humano cria, uma eleição, ou então, sei lá, uma corrida. Isso é um fenômeno humano. Uma cidade que se forma, isso é um fenômeno humano, certo? Isso na superfície da Terra. Então a geografia, ela vai estudar isso, ela vai estudar tanto os fenômenos físicos, como é formada a chuva, como é formada a neve, como é formado os rios, como é formado os lagos, como os fenômenos biológicos. Ah, por que o ser humano ele está próximo da água e não está próximo da serra? Por que o ser humano costuma morar, a maioria, a grande parte da população costuma morar, do mundo, né? Costuma morar em locais mais quentes e não em locais mais frios, certo? Isso a geografia ela vai estudar essa relação entre o homem e a natureza, certo? E tem uma outra, né, geografia, essa geografia descritiva, e tem a outra geografia que ela vai estudar uma síntese de todos esses fenômenos. Então ela vai estudar e fazer meio que um recorte de todos esses fenômenos. Então muitas vezes vocês vão, principalmente nesse ano, a gente vai falar um pouco sobre evolução, vai falar um pouco sobre a origem dos planetas, e vocês vão ver que o professor de biologia também vai passar isso. Vocês vão ver, ah, mas o professor de geografia também está passando. Por quê? Porque a geografia ela junta tudo isso, ela junta a física, junta a biologia, certo? Junta a sociologia, a filosofia, ela junta tudo isso para fazer um estudo da relação, certo? Do homem com a natureza, certo?
Professor, mas o senhor está passando um conteúdo sobre cidade. Isso tem a ver com a relação do homem com a natureza? Tem tudo a ver, né? É a relação do homem modificando a natureza para criar o seu habitat, né? Para ficar mais confortável para si, certo? Então a geografia, ela vai ser a ciência que estuda o espaço geográfico, que é o espaço produzido pelo homem ao intervir no meio natural, adaptando a sua exploração e utilizando seus recursos, certo? Então a geografia é isso, ela vai estudar esse espaço geográfico que a gente vai ver. O espaço geográfico é o espaço onde a gente vive. É essa relação que o homem tem com a natureza. Oi. Beleza, vou aceitar aqui. Deu certo? Vocês vão receber, eu acho que semana que vem vocês vão receber um e-mail, que esse e-mail é do governo. Aí vocês não vão pedir mais autorização para entrar. Quando vocês estiverem logados nesse e-mail, vocês já vão entrar direto. Aí vai ficar bem mais fácil para a gente e para vocês. Vai, com certeza. Vamos lá, pessoal, continuar. Ó, então a geografia ela vai estudar esses fenômenos, certo? Por exemplo, o carnaval. O carnaval é um fenômeno que ele é humano, né? É um fenômeno cultural do ser humano, certo? É um acontecimento, né? Infelizmente esse ano não teve, mas acho que nos próximos não teve de forma oficial, né? Porque a gente sabe que de forma irregular teve pessoas indo pular carnaval, mas de forma oficial o carnaval ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno cultural, um fenômeno humano. Então a geografia vai estudar isso. Além dos fenômenos, a geografia vai estudar o espaço, né? Que o espaço, o que seria? Existem três tipos de espaços, né? Ah, professor, o espaço é aquele espaço sideral, onde estão os planetas e o Sol, onde tem cometa. Aquilo ali não é o espaço, não. Aquilo ali é o espaço, certo? Mas a gente vai estudar outros tipos de espaço, certo? Aquele espaço ali é o espaço sideral, né? Aquele espaço a gente estuda, mas a gente não estuda mais aprofundado. A gente só estuda a princípio para ver a formação dos planetas, a formação dos astros, certo? Mas o que a gente vai estudar são principalmente dois tipos de espaço, né? O primeiro que é o espaço natural, que é o espaço onde resultou a própria evolução, onde não teve a interferência do homem, certo? Por exemplo, na formação do planeta Terra, a Terra ela se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, quando a Terra se formou, não existia nem ser humano, né? O ser humano está aqui há pouco mais de 100 mil anos, que é pouco tempo em relação à idade da Terra, né? Então, antes disso, o ser humano não existia, né? Então, aquilo ali era um espaço natural, é um espaço que não foi modificado pelo homem. Tem o espaço geográfico, que é o espaço que é produzido pela sociedade, né, de acordo com o nível de desenvolvimento e dos sistemas econômicos. E tem o cyberespaço, certo? Cyberespaço é um espaço mais recente, que é o espaço que eu acredito que todo dia muitos de vocês visitam, né? Por exemplo, eu estou jogando um jogo online. No jogo online, eu estou no cyberespaço, né? Estou no espaço virtual. É um espaço que eu não existe de verdade, né? Eu não consigo estar nesse espaço fisicamente. Ó, só dando um exemplo melhor para vocês, ó. O espaço natural, ó, é o espaço que não foi tocado pelo homem, né, ainda. Ele ainda mantém as suas características, né, da natureza. O espaço geográfico, ó, a gente já vê uma diferença, né, para o espaço natural, ó. O espaço geográfico, ele já tem essa modificação, né, ó. O homem modificou aqui a natureza, esse local, para criar suas casas, ó. Certo? E o cyberespaço, né, que já é mais tecnológico, né, é o espaço virtual. É o espaço, como eu falei, que acho que uma grande parte de vocês estão no dia a dia, né? Tipo, estou jogando Free Fire.
eu estou dentro de um espaço, né? Eu estou lá num ambiente, mas se eu quiser estar naquele ambiente lá fisicamente, eu não posso, né? Eu só vou estar lá com o meu personagem, né? Se eu tiver lá, não tem como. Aquilo ali é chamado de cyberespaço, ou espaço virtual, certo? Mas aqui eu consigo estar, né? No espaço natural, se eu souber onde esse local aqui quiser viajar e tiver dinheiro, né? Eu posso vir para o espaço natural, eu consigo pegar. E o espaço geográfico também, ó. É essa modificação da natureza, certo? O espaço geográfico, ó, ele vai ter tantos elementos naturais, como montanhas, serras, rios, como elementos culturais, que são as casas, os prédios, como elementos invisíveis, né? Que são o barulho dos carros, a poluição, né? O odor da poluição, o vento, o barulho das pessoas. Então, tudo isso faz parte do espaço geográfico, certo? Ó, olha como esse espaço aqui tá diferente, né? Tá bem modificado, né? Isso não, a gente consegue ver de cara que isso não é um espaço natural. Isso não foi a natureza que produziu. Isso foi o ser humano que modificou, né? A gente consegue ver aqui grandes prédios. Então, a gente consegue distinguir, né? Que o ser humano modifica o seu local, o seu espaço para o convívio, para a sua melhoria de vida, né? Aí, pessoal, dentro do espaço, a geografia ela estuda algumas características, certo? Ela estuda algumas categorias, algumas características que estão dentro do espaço. O primeiro é o lugar, certo? O que seria o lugar? O lugar é um espaço onde a gente tem afetividade, certo? É um espaço onde a gente se sente bem. Por exemplo, tem gente que se sente bem indo jogar futebol, certo? Tá indo lá no campo. Ah, professor, então o campo de futebol é um espaço e um lugar? É um lugar, né? É o seu lugar. Não sei se vocês já falaram. Ah, hoje eu vou jogar bola, hoje eu vou para a igreja, porque lá eu me sinto bem, lá é o meu lugar, certo? Então, você consegue se identificar com o local. Ah, eu vou para o meu quarto hoje, assim que eu chego da escola, né? Quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser. Eu vou voltar para o meu quarto porque lá é o meu lugar, lá é o local onde eu me sinto bem, lá é a minha casa, certo? A minha casa é o meu lugar. Então é um local onde você consegue se identificar, consegue se representar, você consegue se sentir bem. Então a gente vê uma diferença. Ó. Por exemplo, se você for para um shopping center, o shopping center não vai ser o seu lugar. Por quê? Porque aquilo ali foi feito algo artificialmente, certo? A gente chama esses locais de não lugar. Mas isso a gente fala depois, certo? Então, o lugar é isso. É o local onde você se sente bem. Um campo de futebol, uma igreja, uma pracinha que você vá, às vezes, conversar com os amigos, né? Isso é um local. Como? Certo, pessoal? Então, isso daqui, essa é a primeira categoria do espaço, é o lugar, né? É onde você se sente bem, a sua representatividade. Outra categoria é a paisagem, certo, pessoal? A paisagem é tudo que a nossa percepção alcança, certo? A gente tem a mania de dizer, a paisagem, professor, é a floresta, os animais, tudo que eu consigo ver de natureza, de planta, de mato. Isso é uma paisagem. Isso é uma paisagem? Sim, certo? A paisagem é tudo que eu consigo ver com a minha percepção. Então, se eu tiver aqui no meu quarto, na sala da minha casa, tiver uma janela e essa janela der para a rua, né, ou então para não sei quem mora aí próximo aí da pedreira e ver essa serra, você vai ver uma paisagem, certo? Possivelmente você vai ver uma paisagem natural, mas a paisagem nem sempre é isso, certo? A paisagem ela pode ser de duas formas. Ó. Pode ser uma paisagem natural, né? Como aqui é a imagem da esquerda, ó. Essa vegetação, né? As serras, a montanha, as plantas. Ou pode ser uma paisagem artificial, né? Ó.
que é esse conjunto aqui de viadutos, né? Ó. Tem um viaduto aqui por cima do outro, né? Ó. Essas ruas. Isso também é uma paisagem que a gente consegue perceber. Nossa percepção alcança. Só que é uma paisagem artificial, né? Não foi a natureza que fez, foi o ser humano. Uma outra categoria, pessoal, do espaço é o território, certo? Tem mais gente querendo entrar. Certo, pessoal? Uma outra categoria é o território. O território é algo que é delimitado a partir de relação de poder e de violência, certo? É um local que pode ser que ele não é oficial e ele tem uma dominação e uma apropriação nele. Vamos citar aqui um exemplo de território, certo? Não sei se vocês, eu acredito que vocês saibam, né, que lá no Oriente Médio está tendo uma guerra civil, né? Tá tendo o Estado Islâmico com o terrorismo, a partir de ataques terroristas, está tentando ter mais território, ter mais espaço, certo? O Estado Islâmico é um país? Não. O Estado Islâmico é um grupo, né, de terroristas que está tentando dominar espaços, certo? A partir de quê? A partir da violência e a partir do poder. Então, o que é que eles estão querendo conquistar? Estão querendo conquistar território, certo? A gente consegue ver aqui, ó, à direita, ó, que existem tem dois países aqui, né? Ó, o Iraque e a Síria, e o Estado Islâmico, ó, tá em toda essa faixa vermelha aqui, ó. O Estado Islâmico está tentando dominar, né, esses locais. Então, isso que o Estado Islâmico está fazendo é conquistar território, certo? O território é a conquista desse espaço a partir da relação de poder e de violência, certo? Aqui do lado, ó, a gente encontra a muralha da China, né? Ó. A muralha da China também é para a preservação do território. A muralha da China foi criada para que outros povos não invadissem o seu território, certo? Não invadissem o local onde eles moram, não invadissem o seu território. A muralha da China é anterior ao país China, certo? A China, a gente vai ver que ela é uma região, mas o território ele vem antes dessa região, certo? Até mesmo no Brasil, ó. No Brasil existiam os territórios indígenas, né? As tribos tinham seus territórios. E quando uma tribo queria invadir outra tribo, queria conquistar o território da outra tribo, isso gerava o quê? Gerava violência, né? Então, o território é isso, é um espaço que ele é conquistado, certo? Principalmente a partir da dominação e da relação de poder e violência, beleza? A gente consegue ver, alguém sabe um exemplo de território que está bem próximo de vocês? Alguém consegue dizer? São territórios que não existem para o governo, né, para o governo do estado, mas grande parte das pessoas sabe que esse território está lá. Ninguém, pessoal? Eu acredito que vocês consigam ver. Ó, vou dar aqui um exemplo de território que vocês sabem que existem esses territórios, certo? É uma relação de poder, mas é algo que não é oficial, não é algo que é do Estado. Um exemplo é as facções, né? A gente sabe que as facções têm os seus territórios, só que não é algo que é oficial, mas é uma relação de poder, não é? Né, pessoal? Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos só finalizar aqui a aula. O outro local, a outra categoria que o espaço utiliza é a região, certo? A região, ela já é algo que é administrativo, certo? É algo que o governo fez, é algo que o governo planejou para ter uma melhor administração, certo?
Um exemplo, ó, é o Brasil. Ó. O Brasil, por ser imenso, ser tão grande, ele é dividido em regiões. Ó. E são regiões que têm características parecidas. Ó. A região Nordeste, ela foi delimitada a partir de uma característica, como o clima, certo? Como a população. Então, ela foi determinada por isso. A região Norte, ó, ela foi delimitada por outra característica física, a floresta, o clima, certo? A população também é muito determinante para essa classificação da região. Na região sul, ó, ela foi determinada a partir também do clima e da população. Ó. E a gente consegue ver diferenças, né? A gente vê que a gente vai estudar que a região Nordeste é bem diferente da região Sul, certo? Não é só no tamanho, a região Nordeste é maior que a região Sul, mas a gente consegue ver diversas diferenças. A gente consegue ver diferença no clima, na vegetação, certo? A gente consegue ver diferença nas montanhas, no aspecto físico. Então, a região é algo que é oficial. O governo delimitou isso para que fosse melhor administrado, certo? O Ceará, né, é um estado e é uma região do Nordeste, faz parte da região do Nordeste, certo? Aí, pessoal, a gente hoje finaliza a nossa aula e mais tarde, não agora, depois de 11h30, eu vou passar uma atividade para vocês sobre essas características, certo? A aula também está sendo gravada, justamente para quem chegou depois, né, quem pegou na metade, poder rever essa aula, beleza? Vocês têm alguma pergunta? Eu falei rápido demais ou eu posso falar nesse ritmo que está tranquilo? Alguém pode dizer?